Oi, pessoal! Sou Vera Barros, do programa Troca Ideia, e hoje eu estou aqui na cidade de Arceburgo, Minas Gerais. Eu vim até a cidade de Mococa com o pessoal, um grupo de pessoas muito importantes, muito especiais. Eu estou muito feliz, muito grata a Deus por também participar desse projeto maravilhoso. E agora, nesse momento, estou aqui com Neno Ramos. Tudo bem, querido? Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês. Gente, sabia que eu estou desde ontem para gravar a entrevista com o Neno? E aqui tem barulho, estamos numa casa linda, né, Neno? Maravilhosa, nossa, é um museu, É um museu, né? A gente fala museu, é parece que uma é casa de apanhados uma de casa fantástica. Estamos na biblioteca. monte de peças Artes. de design, artes, antiguidades, é muito legal. Pena que não é aberto ao público, mas vale a pena a visita. Eu acho que um dia ele vai abrir ao público. Ah, Mas nós estamos aqui, graças a exato, Deus, me somos sinto privilegiados. totalmente privilegiada, já agradecendo ao casal que abriu a casa, que são cunhados da Cida Cili. Ele é irmão do Marcelo, do Mirabile, lá de Mococa. Muitas pessoas que vão assistir sabem quem é o Marcelo. São dois artistas, né? Um escritor também, mas são dois artistas. Aliás, Ele é escritor, poeta. são biartistas. Os dois são artistas plásticos. O outro é escritor, que é o Antônio. E o Marcelo é um excelente chefe de cozinha. Que aquilo, hein? Gente, Nossa. aliás, por favor, aquele filé parmegiano, olha que lá em Santo André tem o do Rosas, que é maravilhoso também, mas eu fiquei impressionada. E o molho? Olha aqui, Molho. gente, é isso aqui, ó. E eu, poetisa, escritora, apresentadora, claro que a gente fala um monte de coisa, tudo ao mesmo tempo. Mas nós não vamos deixar de falar que você é arquiteto urbanista que fala? Também. É isso? É, a formação arquiteto urbanista. Sim. É isso, né? Isso. Nós viemos conversando ontem na viagem, olha, falamos. E são muitas coisas bacanas. Eu fiquei impressionada de saber o quanto de coisa bacana que você, como artista plástico, já fez. Você se Sim. considera um grande artista plástico, além de quase 2 metros de altura? É quase 2 mesmo? É quase. 1,90. É 1,90. 1,86 para ser mais preciso. Ah, tá. Então, eu não me considero um grande artista plástico, eu me considero um artista em ebulição ou em exercício, né? Ou seja, ser um grande artista plástico depende das referências, depende dos termos de referência que você tem. Mas eu também não me preocupo com isso, não. Eu acho que eu estou feliz com o que eu faço, eu estou feliz com a trajetória que eu tenho tomado, que eu tenho seguido, e às vezes a gente acha que vai chegar um pouco além, depois chega um pouco aquém, acha que vai chegar num ponto intermediário, de repente passou um pouco desse ponto. Então, assim, tudo na nossa vida é questão de referências e tal, mas elas não estão mais me preocupando. Então, eu me considero feliz e satisfeito com o que eu estou fazendo com a minha arte e com a minha carreira. É que quando eu lancei o Velho de Barba, que foi meu primeiro livro em 2005, as pessoas falaram assim pra mim: nossa, você chegou lá onde? Então não tem um ponto de chegada, né? Mas tem um ponto de partida. E me fala um pouquinho do seu ponto de partida como artista plástico. Bom, desde que eu comecei a fazer faculdade, arquitetura, eu gostaria de ser artista. Porém, percalços da vida e tal me levaram para outro rumo. Você se percebia já artista? Ah, com certeza, já antes. Já antes eu me percebia como artista, mas no momento a vida não me proporcionava isso. Eu tinha que correr atrás de outras coisas e de outros empreendimentos. Então eu falei, um dia isso vai acontecer na minha vida, eu vou me dar essa oportunidade. E então na faculdade eu já fazia os trabalhos e tal, de arte. Minhas maiores notas eram sempre em projetos e artes, né? Então, eu acredito que daí já começou. Eu tive um tempo como empresário, eu tive que fazer isso devido a circunstâncias da vida. Meu pai faleceu, eu tinha uma empresa loteadora que fazia infraestrutura também, então eu assumi isso, mas com um tempo determinado para mim, que determinado período eu ia parar para me dedicar única e exclusivamente à arte. E foi quando eu fiz. Então, como eu disse, nós viemos ontem viajando aqui para o interior, né, para Mococa,
E conversei bastante e eu, como entrevistadora, falei, meu, o que eu vou falar para ele? Porque é muita coisa bacana. E eu já estava vendo o seu livro lá no ISAL, enquanto esperávamos o restante da comitiva chegar. E eu fiquei muito impressionada com os desenhos da Mona Lisa corintiana, e a Mona Lisa lá. Que história é essa da Mona Lisa, Cristóvão Colombo? Bom, ficticiamente eu criei um romance da Mona Lisa com Cristóvão Colombo. Para quê? Para dar um lastro, sustentabilidade à minha narrativa enquanto criação plástica. Ou seja, eu criei, a Mona Lisa é contemporânea do Cristóvão Colombo e conterrânea do mesmo país. Só que um é genovês e outra é fiorentina. Mas isso não vem ao caso. Dava para ter um caso do mesmo claro, jeito. É só andar uma semana de cavalo que você ia chegar e eles iam se encontrar. Então eles podem ter se encontrado em qualquer local. Outra história é tua, quem criou foi você, não tem problema, o cenário é teu, né? Não, mas com certeza. Então foi o seguinte, o Cristóvão Colombo teve uma fé com a Mona Lisa, um caso com a Mona Lisa. Quando ela tinha aproximadamente uns 20 anos. E na terceira viagem às Américas do Cristóvão Colombo, que foi em 1498, ele foi para a Ilha de Trindade, foi a última viagem que ele fez às Américas, né? A primeira, todo mundo sabe, o descobrimento das Américas em 1492. Então ele trouxe a namorada dele, que era a Mona Lisa, né? Então eu tenho um quadro que eu pintei para dar sustentabilidade e ilustrar esse encontro deles. Eu fiz esse quadro dele com a Mona Lisa, ele assim encostado na nau, ele devia estar na Santa Maria, tinha a Pinta e a Niná ao fundo, ele vindo para as Américas trazendo a namorada Mona Lisa. Chegando aqui às Américas, América Central, Trinidad, ele falava que ao sul de Trinidad tinha umas terras lindíssimas. E a Mona Lisa ficou muito curiosa em conhecer essas terras. Mas, enfim, como eu disse, foi a última viagem dele principalmente, às Américas, né? E ele não teve oportunidade de levar a Mona Lisa para conhecer essas terras ao sul. Mas a viagem demorou 1 ano e meio. Explorações e conquistas, enfim. Ele demorou 1 ano e meio para sair da Europa e voltar para a Europa. Isso foi meio enfadonho para a Mona Lisa. Ela percebeu que não era o tipo de homem que ela gostaria de se casar. Então ela acabou se casando com Francesco del Giocondo. Era um mercantilista, amante das artes, era um cara de prestígio na região lá da Toscana. Ela casou com ele e 3 anos mais tarde ela ganhou de presente do marido dela o seu retrato pintado por Leonardo da Vinci. Inesperadamente ela ficou famosa e imortalizada. Ela não morreu. Todo mundo fala da Mona Lisa até hoje. Em 1900 e pouco, antes dela ser 1912, 1910, antes da Mona Lisa ser, ela foi roubada do Louvre. O pessoal deixava cartas para a Mona Lisa, escreviam cartas para ela, cartas de paixão, cartas de amor para a Mona Lisa, deixavam assim, embaixo do quadro as cartas. Bom, então ela não morreu, eu encontrei com ela em 2006, encontrei com ela em Paris, aí a gente foi passear às margens do Louvre, do Sena, em frente ao Louvre, e ela chegou para mim e falou, poxa, eu tive uma fé com Colombo, e mostrou o quadro dela, com Colombo. Eu falei, nossa, que bacana. Então, e o Colombo me falava que ao sul tinha umas terras lindíssimas, eu queria tanto conhecer. Eu falei, essas terras são o Brasil. Poxa, são o Brasil, você me leva para conhecer? Claro. Aí eu trouxe a Mona Lisa para conhecer o Brasil. Então tem quadros, por exemplo, como se fossem fotos que eu tenho tirado dela pegando o avião, lá no Charles de Gaulle, com aquele painel de chamadas de voos bem característico do aeroporto, né? Ela vindo para o Brasil toda comportadinha. Chegando no Brasil, ela se tropicalizou, então ela colocou um silicone, ela pintou as unhas, ela pintou o cabelo, tem horas que ela está loira, hora está com cabelo preto, hora ruiva. Ela entrou nessa tropicalização, típica do brasileiro, né? Quantas Mona Lisa mais ou menos você tem? Pintadas umas 50, porque o meu plano era chegar e fazer
uma exposição itinerante em todas as capitais do Brasil. Então, tem, por exemplo, ela no Corcovado, tem ela Salvador, com Fitinha do Bonfim, com o elevador Lacerda atrás. Exato. Tem Viu ela... como eu vi o livro? Corintiana. Gente, já pedi para fazer uma palmeirense, mas parece que a palmeirense não sai nem a pau. Não, né? é o seguinte. Uma pessoa muda de marido, muda de mulher, muda de carro, muda de tudo. Ela só não muda de time. Não dá. É raramente uma pessoa virar casaco e virar outro time. Tanto é que tem a Mona Lisa corintiana e ela com a camiseta do Brasil. Do Brasil, da seleção brasileira, sim. Aí tudo bem, né? Claro, é o Brasil, né? O Brasil é... O Brasil é acima de tudo. Claro, né? Em quantos países você já levou Mona Lisa? Eu sei que as Mona Lisas quase foram adquiridas lá no Museu do Louvre. Eu fiz uma propositura de uma exposição no Salão Internacional da Sociedade Nacional de Belas Artes da França. É um salão importante, são delegações de vários países. E eu fiz a inscrição e queria levar pelo menos 10 obras da Mona Lisa para lá. Demorou uns 6 meses, 8 meses para eu ter uma resposta de que eu tinha sido aceito, e não só isso, que eu poderia levar 10 obras e ia ter uma sala individual. Normalmente são 700 artistas que participam, cada um com uma obra. Mas eles colocam alguns artistas em destaque, que a comissão do salão escolhe. Entende quem merece o destaque. Então eu fui nos destaques com a recomendação Regard sur, que quer dizer olhar sobre, preste atenção nesse artista. E me permitiram levar 10 Mona Lisas dessa viagem. E aí eu fiz isso, coloquei é trilíngue, em inglês, português e francês, essa história que eu acabei de contar para vocês, sobre o affair dela com Colombo, etc., como ela veio visitar o Brasil. Eu tenho livro. E aí eu coloquei essa história, e o francês é um povo muito culto, né? Então, muitos chegavam para mim e falavam, essa história não é verdadeira. E outros falavam, é verdadeira essa história? Tipo, eu não estava sabendo, né? E, enfim, daí eu contava que era uma história minha, que era uma licença poética minha para fazer isso. E foi bem interessante, repercussão muito grande. A Embaixada do Brasil me recebeu lá, foi me prestigiar no salão, várias entrevistas. O Lula quis uma Mona Lisa corintiana? Sim. Como eu trouxe ela para cá, eu sou corintiano. Então, eu levei para assistir um jogo do Corinthians. Quem vai assistir a um jogo do Corinthians, certamente vai virar corintiano. Você está naquela plateia com aquele público, e ela virou corintiana. Eu levando ela, ou levando-a. Levando-a. Tá bom. Tá? Para Paris, num salão internacional, estava homologado. A Mona Lisa é corintiana. Tá e bom. Ela não vai mudar de time. Não vai mudar de time não mais. Vai. Não, mesmo porque quem fez a Mona Lisa corintiana foi você, ela é sua. Bom, Mônaco também, você expôs em Mônaco? Sim, Mônaco, Miami, Peru, Buenos Aires, Peru, Lima, né? Romênia, Portugal, Bienal de Portugal. Que material que você usa para fazer seus quadros? Vários, sim, por exemplo, esse salão eu fui um pouco ousado. O salão francês, ele gosta muito de técnica de pintura. Então ele exigiu que eu pintasse os quadros. Então foi tinta acrílica sobre tela. Porém, 2 desses, eu levei uma coisa mais ousada, que é a marchetaria de acrílico. São peças de acrílico recortadas que juntadas formam o desenho, formam o quadro, né? Então é difícil, porque eu tenho que encomendar peças de acrílico com cores especiais. Às vezes levam 1, 2 meses para me produzirem essas peças. Mas é fantástico, quando você recebe todas, você fala, olha o que eu tenho aqui na mão, como se fosse uma bisnaga de tinta, né? Um pouco mais complicado, mas é assim. Então eu faço bastante montagem também sobre acrílico, e em acrílico as peças são justapostas, que nem um quebra-cabeças, elas são colocadas assim. E isso eu posso dizer que não existe nenhum artista, não sem querer ser metido, mas no mundo que faça essa técnica.
porque eu participo de várias feiras, várias exposições Não encontrou internacionais, nada. galerias e tal. Não encontrei nunca nada parecido com essa técnica minha. Muito legal. Como nós não vamos ficar aqui entrevistando essa pessoa maravilhosa a tarde toda, eu quero que você deixe um recado e deixe também os seus endereços nas redes sociais para que as pessoas possam contatar e possam ter o seu livro, que é maravilhoso, e eu tenho a honra de ter recebido um exemplar direto aqui com o nosso escritor também, né? Também é escritor. Se você criou essa história... Não, você criou uma história da Mona Lisa fantástica. Ser escritor, você tem que... Não sou escritor. Não se considera escritor? Não, de jeito nenhum. Você criou essa história. Deixa eu te chamar de escritor. Deixa eu te chamar de escritor. Pode. É licença poética sua. Mas... Com esse escritor, com esse artista plástico, com esse... Eu entendo que realmente você é uma pessoa genial, incrível. Eu estou muito admirada e muito feliz, mais uma vez, de fazer parte dessa comitiva maravilhosa. E fala um pouquinho do evento ontem lá, do que foi visto, das obras de arte de Mococa. O que me trouxe a Mococa foi um convite que eu recebi para ser jurado do Salão de Artes Plásticas de Mococa. De Salminami. Eu fui convidado por Issal Minami, Cida Cili. Sim. E viemos para cá, assim, despretensiosamente. E cheguei em Mococa, quem não conhece, é uma cidade assim, tem os casarões, é uma coisa que vive numa metrópole em São Paulo. Música no Coreto. Música no Coreto ontem, a praça com os bancos e tal, ou seja, é uma cidade que ainda tem o tempo para se sentar no banco da praça com segurança e ver a vida das pessoas, dar um descanso e tal, e assim, é uma cidade que parece que vive em outro tempo. E realmente fiquei muito bem impressionado com a cidade, com os casarões. Até falei para um outro artista que veio conosco, o Ronaldo Calisto, fotógrafo, escultor. A gente precisa voltar para cá para fazer um rally fotográfico sobre isso, sobre a cidade, porque tem coisas assim que tem muita memória histórica que tem que ser resgatada e tem que ser valorizada, que talvez... quando a gente está muito numa coisa, a gente não valoriza aquilo que nós temos. Quando vem uma pessoa de fora e valoriza, aí a gente começa a enxergar com outro olho, porque o nosso olhar, o olhar de todo mundo, ele vicia naquilo, né? Então, o que é esplêndido começa a ficar normal, porque você está com aquela visão toda vez. É isso. E aí a exposição de ontem? A exposição, nós fomos fazer a seleção e premiação do salão, em várias categorias. Tem trabalhos excelentes, tem trabalhos que mereceram honrar o mérito pelo esforço por isso, assim como todo salão, né? Mas foi muito interessante estar aqui, os trabalhos de bom nível. Espero que esse salão venha a crescer, que no ano que vem muitas mais inscrições possam ter. E é aquilo, né? Júri também, a gente sabe. Algumas pessoas foram premiadas agora por nós, outras não. Porém, é muito subjetivo isso, né? É o olhar de cada um. Se tivesse um outro jurado, talvez, trocado, talvez esse resultado seria diferente. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o prêmio, ou não prêmio, vale como incentivo também para as pessoas, para que elas continuem trabalhando e tal. Porque quanto mais trabalho, quanto mais a gente fizer, melhor a gente vai fazer. Sim, quando nós não ganhamos, é a chance de nós aprendermos e nos melhorarmos, né? E estamos nos submetendo. Na nossa vida, a gente está nos submetendo qualquer ação que a gente tem, a gente está nos colocando à prova. Sim. Até inconscientemente, mas sempre tem alguém que concorda com isso ou que não concorda e tal. Então, eu acho que é a vida, né? E para a gente melhorar na vida, a gente tem que fazer e tem que botar a cara a tapa. Então, eu acho que é muito corajoso e é muito legal e é um incentivo às pessoas chegarem e participarem de um salão que está dando uma oportunidade aos artistas de exporem num espaço público. Muito legal. Mococa tem feito coisas muito bacanas pela cultura, sim. Muito legal isso. E parabéns à Secretaria de Cultura, ao prefeito, à Prefeitura de Mococa, por ter realizado esse salão. Muito legal. Então, considerações finais e redes sociais. Considerações finais, eu acho que sim. Eu acho assim... eu agradeço a sua entrevista que você está dando aqui pra gente. Não, quem agradece sou eu de ter a oportunidade de falar com o seu público, com as pessoas que estão nos ouvindo agora.
A minha rede social é Neno_Ramos_oficial, é meu Instagram. Apesar de eu postar muito pouco, eu prefiro produzir mais do que me divulgar, mas eu tenho isso, se quiserem entrar em contato comigo, conhecer um pouco, que vai estar muito pouco, talvez 5% do meu trabalho está nas redes sociais. Acabei de deixar aqui, mas se quiser alguma coisa, bater algum papo, manda um inbox para mim que a gente se fala. Prazer estar aqui e um beijo a todos. Muito bem, obrigada. Estive aqui falando com ele, o Neno Ramos, e eu estou muito feliz, muito grata. E vem mais entrevista por aí, tá bom, gente? Troca ideia um por todos e todos por um. Beijo diretamente de Arceburgo, Minas Gerais, para o mundo. Tchau!